Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Finalizando, pessoal, esse último capítulo, nós vamos entrar agora em helmintos, tá? O que são helmintos? Nada mais do que vermes parasitários. E onde são encontrados? Como que eles se reproduzem? Se eles causam algum tipo de patologia, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a história, tá? Onde foram encontrados os primeiros registros de doenças causadas por vermes parasitários, tá? Há quanto tempo faz isso mais ou menos? Para vocês terem uma noção, esses registros, tá? Estão no Papyrus de Ebers, 1500 anos antes de Cristo. Então não é algo novo, né? Então olha só quanto tempo que já existem esses helmintos. E naquela época já traziam doenças parasitórias, né? E como que conseguiram identificar através desses papiros, né? Como que funciona essa questão? Já haviam relatos sobre o formato de lombrigas, vermes, então estavam relatando sobre a presença desses helmintos no ser humano, né? Atingindo a vida do ser humano. Os helmintos, pessoal, eles são classificados como animais metazoários, tá? Podem ser denominados também como vermes. E aonde que eles vivem normalmente? Em várias partes do corpo humano. Em algumas partes não tem um efeito maléfico, tá? É até necessário. E em outras partes, né, dependendo do tipo de verme, né, tênia, lombriga, acaba trazendo doenças, tá, para o ser humano. Eles possuem três classificações, tá? Três formatos diferentes. Então, eles podem ser considerados como nematóidos ou vermes cilíndricos, né? Um pouco mais fácil aí de pronunciar. Então, esses nematóides, eles são aqueles vermes em formato cilíndrico, tá, pessoal? Tem os vermes cestoides, que são aqueles vermes com formato achatado, e os trematóides, providos de ventosas, tá? Então, vocês conseguem perceber as diferenças, por isso que há essa classificação. Embora haja essa classificação, pessoal, o que vocês têm que ter na cabeça? Que os helmintos são vermes achatados, tá? Podem se classificar com essas três classificações que eu passei para vocês, que mudam um pouquinho o formato, e que são responsáveis por causar doenças que são chamadas de verminoses, tá? E o que são as verminoses? São doenças que são ocasionadas por parasitas, tá? Normalmente, esses parasitas já hospedam o corpo do hospedeiro, tá? Então, eles já estão presentes no corpo. E isso preocupa muito o controle epidemiológico, né? Preocupa muito a assistência em saúde, porque é algo que não dá para prever, né? Existem algumas formas de prevenção, de cuidados, mas pode acontecer a qualquer momento. E é uma doença também que acaba cometendo sexo feminino, masculino, crianças, adultos, tá? Não tem uma especificidade. Então, ela comete todos os tipos de pessoas. Importante lembrar também que, independentemente da classe social, tá, pessoal? E se a pessoa habita a zona rural ou zona urbana, então qualquer tipo de pessoa pode ter algum tipo de verminose. Muitas pessoas acreditam, né, que esse tipo de doença ocorre mais em zona rural, ocorre com pessoas que não têm muito estudo, que não têm conhecimento, mas essa doença ela pode causar danos irreversíveis, tá? Então pode causar sérios danos à saúde do ser humano. E agora nós vamos entender um pouquinho quais são os tipos das verminoses, os sinais e sintomas, as complicações, tá? Então, as verminoses mais frequentes, tá? Acho que vocês já até ouviram falar em outras aulas. Ascardíase, tá? Essa é uma verminose muito frequente.
é conhecida aí como a famosa lombriga, tá? Pessoal, lembrando que a lombriga, muitas pessoas acreditam, né? Ai, meu filho ficou com vontade de comer um doce que ele viu, vai dar lombriga, né? Ou de repente se dá lombriga em alguma criança, logo os pais, os responsáveis vão falar, deve estar com vontade de alguma coisa. Pessoal, isso não tem absolutamente nada a ver, tá? Só para constar, caso haja alguma dúvida. Outro tipo de verminose causada pela taênia, normalmente conhecida como a teníase, já ouviram falar? A famosa solitária. A ancilostomiase, também conhecida como ancilostomose, tá? Que é o famoso amarelão. Então, essas são as verminoses mais frequentes, tá? Também existem dois tipos de verminoses, eles não são muito frequentes, tá? Mas também podemos considerar que existem e também causam complicações à saúde do indivíduo, que é a giardíase e a esquistostomose. E é importante lembrar, né, algo que é assim, por um lado é bom, por outro é um pouquinho mais complicado para fechar um diagnóstico, é que os sinais e sintomas são muito parecidos, tá, das verminoses. Então consiste em cólicas abdominais intensas, mudanças no padrão do apetite, né, ou perda de apetite, ou excesso de fome, né, excesso de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, fraqueza muscular, vertigens, cansaço, emagrecimento também, tá? Eu vou explicar o porquê que acontece emagrecimento, por que acontece o aumento do apetite. Pode apresentar também vômito com sangue, tá? Já vou explicar por quê. Fezes também, diarreia ou não, com ou sem presença de sangue. Então, esses são os principais sinais e sintomas que quase todas as verminoses acabam tendo. Um, dois ou mais, tá? Importante ressaltar que as verminoses não são doenças específicas de pessoas com baixa renda, tá, pessoal? Então, as melhores medidas, né, as práticas de profilaxia são as práticas de higienização, né, higiene pessoal, higiene dos alimentos, higienização das mãos, tá? Medidas de saneamento básico, água, rede de esgoto e disposição e coleta de lixo, todos adequados. Treinamento de equipes, né, principalmente de rede alimentícias, supervisão de restaurantes, bares, para ver como que é preparado, como que é produzido, como que é servido os alimentos, tá? Para poder garantir que não cause nenhum tipo de patologia, né? Estão inclusas também lanchonetes, tá? Pessoas que manipulam, né, que fabricam, que vendem, que trabalham com filtros de água, precisa estar muito bem supervisionado, tá? Porque, de repente, se esse filtro ele não está filtrando corretamente, tá? Não tem um selo de certificação, ele não vai filtrar a água, né? Podendo levar ao aparecimento de verminoses aí. Produtores agrícolas também, produtores de água mineral, né? Quando a gente compra água mineral de garrafinha, de copinho, precisa ver se tem um certificado, um selo de supervisão, tá? Porque a gente corre bastante esse risco de acabar consumindo água, alimento que não foi passado pela supervisão, tá? E quando a gente fala em complicações, em consequências negativas, uma das principais consequências, né, das verminoses é a desidratação, tá, pessoal? O emagrecimento devido aos episódios contínuos de diarreia, vômito. E isso ocorre na fase aguda da doença, tá? No início, na fase aguda. Quando fica um estágio um pouco mais avançado, pode ocorrer obstrução intestinal. Lembrando que essa obstrução ela é causada pelo acúmulo de vermes no intestino. Então, eles formam um acúmulo, um enovelado, tá? E acaba obstruindo o intestino. Então, é uma coisa super séria, né? Anemia profunda, existem alguns vermes que a gente vai conversar, que eles vão se alimentar, né? Por meio da parede intestinal. Então, ele vai acabar se alimentando de todo o nutriente, tá? Que essa pessoa possui. Então, do nutriente,
vai, além disso, né, vai consumir esse nutriente por meio do sangue, então a pessoa vai acabar ficando anêmica. Pode causar retardamento no desenvolvimento físico, principalmente se for na fase da infância, da adolescência. Pode causar problemas neurológicos, porque a gente pensa, né, nesses parasitas, nesses vermes, que eles ficam presentes apenas no intestino e muitas vezes eles migram. Então, eles podem chegar a migrar até para o cérebro, tá? Pode calcificar, morrer por lá, tá? Pode migrar para outros órgãos, causando complicações sérias. E falando um pouquinho sobre os modos de contágio, pessoal, as verminoses são ocasionadas, né, por verduras mal lavadas, falta de higiene, água contaminada, alimentos, né, contaminados, carne crua ou carne mal cozida, mãos sujas, objetos contaminados, né? Essa parte de objeto é muito mais fácil a criança acabar se contaminando. Então, com chupetas, brinquedos, talheres, pratos, copos, né? Enfim, esses tipos de objetos que são mais fáceis de entrar em contato com a boca, tá? Mamadeira, bico de mamadeira. E o que principalmente um dos fatores, né, que causam mais são as verduras mal lavadas, tá? Verdura e alimentos que são consumidos crus, verdura, legume, fruta, enfim, todos os vegetais que estão mal lavados. As doenças que eu comentei que são menos comuns, a ascardíase e a esquistossomose, por que que elas são menos comuns? Pela maneira do contágio, tá? Pelo modo de contágio. Então, a ascardíase, ela é transmitida pela poeira, né? Inalação, poeira. E a esquistossomose, ela é transmissível pela penetração do verme na pele. Para que isso ocorra, normalmente a pessoa vai precisar estar descalça, entrar em contato com lago, né, rio, água parada, para que esse verme penetre diretamente na pele. Por isso que elas são menos comuns, tá? Por conta do modo de transmissão. E lembre-se que essa questão de prevenção é uma responsabilidade grandiosa dos órgãos públicos, tá? Para garantirem que a população não se contamine em massa, em grande escala. E quais são as maneiras que podem manter um sistema de controle para combater as verminoses? Primeiramente, é o abastecimento, né? E controle da qualidade da água. Então, a água que é abastecida diariamente para a população deve ter um sistema de controle de qualidade rigoroso. O sistema de rede de esgoto deve ter um aumento de área coberta, deve ser o menos exposto possível, tá? Não pode ter esgoto a céu aberto, não é indicado esgoto que entre em contato com rios, com lagos, com o mar, tá? Porque aí vai aumentar a chance de contágio, de transmissão, né? Deve haver um controle rigoroso de saúde dos profissionais que trabalham com o alimento, tá? Então esse controle de higiene e saúde deve ser rigoroso e diário. Limpeza dos reservatórios de água, né? Reservatórios grandes que são de responsabilidade pública, e quando os reservatórios são de responsabilidade pessoal, individual, né, de cada morador, é necessário realizar a limpeza da caixa d'água, tá, pessoal? Pelo menos de 6 em 6 meses. Então, qualquer coisa que ocorra, de repente, um buraco, né, ou que a tampa esteja mal colocada, o que pode acontecer? Né? Entrar em contato com parasitas, com animais, né? Rato morto, gato morto, passarinho, que acaba deixando a água podre, né? E podendo haver alguma contaminação, não só a verminose, quanto qualquer outro tipo de contaminação, tá? Fezes de animais, de rato, de pássaro, de pombo. E outra função que é do poder público é realizar campanhas de conscientização, de treinamento, né? Campanhas de prevenção. E o tratamento, pessoal, consiste em medicações antiparasitárias. Vai ver, né, identificar o tipo de parasita que se encontra no indivíduo e o médico vai prescrever a medicação antiparasitária mais viável, mais adequada, tá?
Lembrando que não há um risco de contágio de ser humano para ser humano, dessa forma não há, né? Então, assim, não tem problema ficar perto do filho, do marido, né? Da esposa, que esteja com algum problema, né? Alguma verminose, porque não tem como passar de um indivíduo para outro dessa maneira, tá? De contato, por respiração. Então, normalmente, o que vai ocorrer, né? Para que ocorra a transmissão é por via oral fecal ou naqueles casos excessivos que eu comentei, né? Que seria por penetração na pele ou por poeira, tá? E as formas de prevenção são todas aquelas medidas sanitárias: higienização das mãos antes e após a utilização do banheiro, antes e após a alimentação, principalmente antes, né? Da alimentação, que as mãos estão contaminadas, entram em contato com vários objetos durante o dia, né? Permanecer sempre com as mãos limpas, as unhas aparadas. Normalmente as mulheres têm o hábito de ter as unhas um pouco maiores, né? Então, assim, se optar por ter unhas maiores, higienização contínua, porque embaixo da unha acumula muito micro-organismos. Crianças que brincam na terra, na grama, né? Evitar deixar a unha da criança grande, sempre aparada, para que não acumule nenhum tipo de bactéria, micro-organismo, né? Qualquer tipo de... Beber água somente se for água filtrada, tá, pessoal? Não fazer uso de água desconhecida. Higienizar sempre os alimentos antes do consumo, principalmente aqueles alimentos que forem ser consumidos crus, tá? Deixa lá de molho na água sanitária por 10 minutos. Lembrando sempre de orientar o paciente, né? Outra forma, andar somente calçado, né? Principalmente em locais que forem susceptíveis por conta da esquistostomose, né? Daqueles vermes que penetram na pele. Comer carne somente bem passada. Então, tem pessoas que gostam de consumir a carne mal passada. Pessoal, isso é um perigo, né? Então, na carne mal passada contém alguns vermes que estão presentes, alguns ovos também, né? Que se entrarem em contato com o sistema trato digestório vai causar verminose. A gente vai acabar vendo aqui algumas imagens, tá? Então, essa questão da carne, né? Muitas pessoas gostam da carne mal passada, então orienta, né? Pelo menos para consumir a carne ao ponto para bem passada, nunca crua, mal passada, tá? Não deixar crianças brincando em terrenos baldios, locais que tenham água parada, que tenham lixo. Manter sempre a higienização da casa, retirar o lixo, não deixar lixo, alimentos expostos, para evitar, né, a presença de moscas que acabam atraindo, né, sendo atraídas por causa do lixo, por causa dos alimentos. E essas moscas também botam ovos, tá? Que podem causar complicação à saúde se entrar em contato com o ser humano, se for ingerido. Comer somente em locais, restaurantes, bares que sejam confiáveis, que sejam limpos, conhecidos, tá? Para poder prevenir o risco, né, de transmissão. Realizar os exames parasitológicos, né, quando houver necessidade, e fazer o uso de vermífugo. Normalmente o vermífugo, tá, ele é mais consumido por crianças, mas quando necessário, fazer o uso do vermífugo. Sempre lembrando que deve ser prescrito pelo médico, tá, pessoal? E utilizando um ponto de vista, assim, da comunidade, quais são as medidas que devem ser realizadas, né, pela comunidade para poder prevenir? Educação sanitária, educação para a saúde, essas situações, né, de saneamento básico, explicação, orientação, deve começar já na escola com as crianças, tá? As crianças vão acabar atingindo os pais, vão acabar tendo esse hábito de higienização, de condições sanitárias adequadas, né? Então, essa educação sanitária é muito importante. Proibição extrema de uso de fezes humanas para fazer adubo. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Porque muitas pessoas utilizam o resíduo que ficou na fossa, né, para adubar, fazer adubo, colocar na plantação de alimentos.
Pessoal, isso é totalmente fora do padrão, né? Porque através das fezes que acabam acontecendo a transmissão da maioria das verminoses, né? Então, é extremamente proibido. Ah, como que a gente vai saber se isso ocorre ou não? Isso é um pouco complicado, né? Por isso que é muito importante consumir apenas dos locais que vocês já conhecem, né? Que sabe que são seguros, que são supervisionados, né? Tem um certificado, um controle de qualidade. Saneamento básico também é um direito de toda a população. Lembrando, pessoal, que tem locais que não têm condições de saneamento básico, que são áreas ilegais, tá? São áreas que não é para ser habitada, que acabam sendo invadidas, tá? E os moradores criam um sistema de saneamento totalmente fora do padrão de segurança. Então, nessas áreas não há saneamento básico, né? Não é necessariamente culpa do governo, porque é um direito do cidadão ter saneamento básico, né? Só que em locais que não estão sendo apropriados, né? Locais que foram invadidos, aí não vai ter mesmo, né? A solução para esses locais, uma criação de saneamento ilegal, tá? E as condições de moradia também devem ser compatíveis com as condições de vida saudável, né? Então, nas condições de moradia, o que vocês vão precisar normalmente no dia a dia, né? Relembrando um pouco de higiene e profilaxia. Saneamento básico, coleta e disposição de lixo, né? Água potável, né? Rede de esgoto adequada. Então, não deve ter esgoto a céu aberto, não deve ter esgoto exposto, né? Tem locais inapropriados que acabam tendo segmento, né? Então, por exemplo, o quintal desses locais dá de fundo com uma rede de esgoto a céu aberto. Imagine quanta contaminação ocorre ali, né? As palafitas, né, que eu acabei mostrando para vocês também nas aulas de higiene e profilaxia, quem tiver curiosidade, dê uma olhada. Então, são habitações em locais totalmente inapropriados, condições de moradia inapropriadas, né? Pessoas que se alimentam de animais que vivem, né, no rio, que dá direto com a rede de esgoto. Então, imagina só essas condições, são condições precárias, né? Então, uma das formas aí de conscientizar a comunidade é sobre essas orientações de condições de moradia adequada, tá? E condições de saneamento e higiene pessoal. Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Estarei enviando para vocês como anexo um vídeo, tá? Para vocês verem como são os vermes, os parasitas. E na próxima aula nós vamos falar sobre a teníase e a cisticercose, tá? Nós vamos falar, ver como é que funciona o ciclo. Vou mandar imagem para vocês, colocar vídeo. Quem quiser já dar uma estudada, pode estudar, tá? Para poder adiantar, né, sobre o assunto. Qualquer dúvida sobre a introdução de hoje estarei à disposição, mas essa parte de verminoses é algo bem simples, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo, tá? Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula. Um beijo para vocês.